Então, boa noite a todos. Me apresentando aqui mais uma vez. Eu sou o aspirante dedicado à sua santidade Andu, Gustavo Torres Nunes. Estou aqui representando o Diretório de Imprensa e Comunicação da Irmandade Espiritual Estrela d'Alva para fazer esse encontro virtual direcionado a recepcionar o mês de abril e preparar os nossos corações, as nossas mentes, as nossas matérias para esse mês que, como todos os outros, é importante para nós. Os 12 meses são importantes para nós, os 12 meses são fundamentais na nossa jornada espiritual ano a ano, né? Não tem um mês maior nem melhor do que o outro, todos eles são importantes e todos eles têm o seu valor, tá bom? Então, só lembrando um pouquinho, daqui a tela que me apresenta, nós do Diretório convidamos para essa conversa que tem o tom de entronizar São Jorge nos corações de todos, né? Como sabem, dia 31, porque os nossos templos estão fechados, deveríamos ter realizado a entronização da imagem de São Jorge, mas em função das determinações legais do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, nós estamos com os nossos templos fechados por decisão da cúpula IED e, em função disso, nós não podemos colocar a imagem de São Jorge nessa pedra que é tão simbólica. Para quem é de São Paulo, esse é o altar da nossa sede. Tá? É uma pedra grande onde tem Jesus, Maria e José, e o nicho é justamente onde está São Jorge, que a gente vai trocando, como vocês também fazem aí em São Paulo. Não sei como funciona em Brasília, mas acredito que também seja feita menção ao santo que está vibrando com mais intensidade durante o mês. Então, nós convidamos para essa conversa, né, a reverenda dedicada à sua santidade Antuil, Sheila Torres Nunes, como diretora espiritual, mas não só por isso, também como um médium muito antigo, de muita experiência nos trabalhos da Irmandade. Então, quero dar aqui uma boa noite à reverenda Sheila. Oi. Oi, gente. Boa noite a todos. Prazer estar com vocês novamente. Convidamos também a reverenda Doritos Rosema Gomes Mesquita, como diretora iniciática, mas também como uma sacerdotisa que teve o privilégio de conviver com o nosso missionário reverendíssimo Amalildo em sua época de mocidade. Boa noite, Rosema. Boa noite. Estou aqui muito feliz de mais uma vez estarmos reunidos e nos tornando um só corpo, mais uma vez. Com certeza. Convidamos também a reverenda dedicada à sua santidade Chasteix, Alice Caminha dos Santos, porque tem muita experiência de trabalho junto à Força de São Jorge, ficou 17 anos dirigindo a oração dominical no Templo do Sol, incorporando o iluminado Ogum Rompimato, então tem afinidade inquestionável com a vibração do mês de abril, da Força de São Jorge, da Força dos Oguns, e também é professora, suprema conselheira. Boa noite, Alice. Boa noite, todo mundo. É um prazer. E mais um polutivo para se somar aqui, o presidente da Irmandade, irmão Flávio Torres Nunes, que também tem uma trajetória imensa na Irmandade, desde pequeno, né? 2 aninhos. E agora, como presidente da Irmandade, como médium, dirigiu diversos trimestres, trabalha diretamente com a Força de São Jorge por conta da entidade-chefe dele, a entidade de conselho, todas vêm da Força de Ogum. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui no dia de hoje para falar um pouquinho aí sobre a Falange dos Oguns e a Força de São Jorge. Possamos ter uma reunião muito proveitosa no dia de hoje. Bom, em primeiro lugar, nós vamos falar um pouquinho aqui da vida de São Jorge, tá? A vida de Jorge Dianite nos leva ao século III d.C., na antiga Capadócia, hoje Turquia, quando Diocleciano era imperador de Roma. Filho de pais católicos, Jorge tornou-se militar após a morte do seu pai, e, dada a sua inteligência, coragem e nobreza, ganhou posição de destaque dentro do exército, e com apenas 23 anos de idade, já habitava na corte imperial.
Foi nessa época que o então imperador resolveu perseguir os cristãos. Nesse momento, Jorge, já capitão do exército e membro da Suprema Corte, levantou-se e enfrentou Diocleciano e os senadores, defendendo aquilo que tomava como verdade, sua fé e o nome de Jesus Cristo. Indignado com tanta ousadia, ordenaram a prisão de Jorge e, sob tortura, o fizeram desistir da sua crença. Porém, todas as inúmeras vezes às quais foi submetido a esse tipo de interrogatório, Jorge apenas se declarava servo de Deus e mantinha seu posicionamento. Tal dedicação de um fiel discípulo apenas fez com que muitas pessoas passassem a acreditar em Jesus Cristo, trazendo gerações e mais gerações para o cristianismo. Desse modo, Diocleciano não teve outra saída, senão executar o cavaleiro, o que piorou a situação e tornou São Jorge ainda mais popular. Inclusive, diversas lendas, tais como a que São Jorge derrota um dragão, originam-se dessa luta. Fé e persistência. A data de execução, 23 de abril, é a mesma em que hoje seu dia é celebrado. São Jorge na IED. São Jorge para nós tem um significado muito especial, né? Ele está ligado a vibrações importantes para nós, especialmente a força dos Oguns, que nós chamamos em toda abertura de trabalho, né? Sempre nós abrimos em nome de Jesus, Maria e José, da Trindade Suprema que nos dirige, Sua Santidade Andu, Sua Santidade Deusa Lunar e Sua Santidade Antuil, seguido por Sua Santidade Malina, representação da nossa fundadora Reverendíssima Malilda, e logo na sequência, Sua Santidade Ramatiz, na representação da força dos Oguns, para vocês dimensionarem como essa vibração é importante para nós. E para falar sobre isso, sobre esse trabalho de São Jorge na IED, eu vou passar aqui a palavra à reverenda Sheila, que vai falar um pouquinho sobre moral e disciplina, que são os dois pilares nos quais a força de São Jorge se apoia para desenvolver os seus trabalhos. Então, gente, na realidade, quando todo o trabalho de São Jorge, principalmente quando a gente traça as nossas aulas que servem de apoio para a nossa cerimônia, principalmente a cerimônia de São Jorge, e as aulas que fazem referência à força de São Jorge, elas tratam muito da questão da moral e da disciplina. E eu escolhi falar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes parece que isso está muito claro para nós e, na verdade, não está, né? Então, no nosso exame de consciência, nós não vamos falar de moral, mas vamos falar da disciplina, que quando você fala, eu sou disciplinado. Na verdade, nós não somos, e nós vamos tratar de uma maneira muito fácil sobre esses dois conceitos, que todo mundo pode encontrar muito facilmente em qualquer dicionário, né? Importante a construção do que é moral. Moral, é o conjunto de regras adquiridas através, isso é que é importante, da cultura, da educação, da tradição de um povo e do cotidiano. Por que eu estou falando isso? Se a gente for olhar para tempos mais antigos, a sociedade não tinha que lidar com certas questões porque aquilo não era tradição naquele momento. E hoje, a nossa moral ela começa a ser um pouco abalada por novas estruturas que se apresentam com o desenvolvimento das sociedades. Por outro lado, a gente precisa analisar, por exemplo, nós que tivemos oportunidade de visitar uma tribo africana em peregrinação pela Irmandade, o que é moral para eles pode ser uma grande moralidade para nós. Mas nós precisamos compreender que as forças, como a força de São Jorge, elas vão trabalhar obedecendo exatamente este critério e este rigor do que é moral para aquele país e do que é importante em termos de uma vida em sociedade. Então, era esse aspecto que eu queria chamar a atenção. E aí, na realidade, eu traduzo moral como um conjunto de regras. Ponto. A disciplina
ela é a obediência a essas regras. E aí nós precisamos compreender o que está dentro desse conceito de obediência. Eu não tenho meia disciplina, eu também não tenho meia moral. Ou eu tenho, ou eu não tenho. São conceitos que se traduzem na medida, por exemplo, em que um superior hierárquico, como por exemplo, no nosso caso, que somos uma instituição religiosa que tem o seu regimento e tem os seus ordenamentos todos organizados, a gente precisa estar atento para o que a gente está dizendo que a gente é disciplinado. Então, quando eu me coloco, muitas vezes, contra determinada posição, eu posso discordar, faz parte do convívio a discordância, mas eu preciso ter muita cautela do que a minha palavra é capaz de atingir e do meu comportamento. E é aí que eu quero chegar, né? A força de São Jorge, ela trabalha muito com isso, com o comportamento das pessoas. Por isso, essas duas palavras andam juntas, moral e disciplina. Não adianta eu falar que eu tenho moral, eu sou uma pessoa moralmente correta, mas ao mesmo tempo eu sou um indisciplinado. Então, eu já baguncei essa junção pelo meu comportamento. Então, era essa mensagem nessa construção de um São Jorge presente para nós, entronizados por esse coletivo que está aqui hoje reunido, né? Que essas duas palavras, esses dois conceitos, sejam realmente muito fortes em nós e que o nosso comportamento se traduza por esses dois conceitos, pela moral e pela disciplina. Era isso que eu queria falar inicialmente. Muito bem. Agora, na sequência, vamos falar da natureza Rio. Alice teve que sair, voltou, já me ouve? Ouço. Você me ouve? Ouço, todos ouvem. Então, para falar da natureza Rio... Então, vamos lá. Alice, a Elza está desligada? Tá. Tá, obrigada. Por favor. No dicionário diz que o rio é o curso natural de águas, usualmente doce, mais ou menos torrencial, que corre da parte mais elevada para a parte mais baixa e que, através de uma água de um rio, vai encontrar um rio, um mar ou um lago. Na Irmandade, a disciplina emana uma coisa diferente, né? A disciplina emana o encaminhamento espiritual, que é o positivo dos vulcões. E a natureza Rio também é o positivo de vulcão, dos terremotos. Também, a natureza Rio também, nesse momento, vai emanar para a medicina. E o Rio, ele é através do Rio que a gente consegue se libertar das nossas prisões psíquicas. Né? Através do Rio que o Rio vai levar ao mar para isso. E também é importante lembrar que, junto ao nosso ensinamento, a natureza Rio trabalha com o sentido visão. Eu também achei muito interessante, porque o Rio vai emanar em 2 horários, a 1h da manhã, que é através dos índios adiantados do Rio, e a gente tem a nossa concentração, e às 13 horas, né? E a gente vai pedir de novo a Falange do Rio a libertação das nossas interioridades. Ou seja, sempre que a gente sai do meio-dia ou da meia-noite, está o Rio lá nos esperando para nos encaminhar, né? É muito interessante essa... E o Rio está ali, a gente pede para o Rio para a gente encaminhar as nossas interioridades nos 2 momentos. Primeiro, a gente vai pedir perdão pelas faltas e encaminhamento das nossas interioridades. É muito interessante o nosso ensinamento e essa proteção que o Rio está trazendo para a gente, né? Que possamos merecê-la. Que assim seja. E aí, temos no desdobramento da vibração de São Jorge, né? Sua Santidade Xuni, Sua Santidade Pena Vermelha. Eu coloquei aqui no PowerPoint a imagem de Sua Santidade Xuni, do lado é Deusa Mali. Deusa Mali não, perdão. É Mali na dimensão de mago, que está no nosso sacrário, na Tijuca. E aí, para falar sobre esse mago tão, tão, tão importante para nós, que somos doentes do psíquico, o Flávio
preparou uma coisinha para nós. Vamos lá. Como o Gustavo já colocou, o Sociedade Xuni é o nosso mago número 2 e é a dimensão psíquica de São Jorge. E sua Sociedade Pena Vermelha é a dimensão física de São Jorge. Na verdade, em seguida, eu tenho que falar também um pouquinho sobre, que está totalmente associado a isso, né? A falange dos Oguns e os índios adiantados, né? A falange dos Oguns, como já foi colocado aí, ela trabalha diretamente com a natureza rio. Mas isso não quer dizer que a falange dos Oguns não tem alguns que trabalhem com outras naturezas, né? Eu, por exemplo, tenho a honra de incorporar o iluminado Ogum Megê já desde os meus 15 anos de idade, e o trabalho dele é totalmente ligado à natureza mar, um trabalho ligado à sociedade deusa lunar, né? Por outro lado, também trabalho com o iluminado Ogum Yara, como conselho, na entidade de conselho, que esse trabalha com o rio mesmo, esse tecnicamente está correto. Mas, enfim, existem alguns que trabalham ligados à força da mata, ligados à força da pedra, e alguns até ligados à força da montanha. Perfeito. Né? No que tange ao trabalho dos índios adiantados, isso aí foi uma pesquisa que eu fiz agora recentemente, correndo aqui rapidamente, e consegui fazer aqui alguns links aqui que eu achei interessante trazer aqui para esse bate-papo aqui, né? Como o próprio nome diz, né, os índios adiantados, eles são índios que estão num patamar elevado, né? Num grau de superioridade maior, talvez ligados à mata superior. A primeira entidade ligada a essa força que eu tive oportunidade de conhecer e trabalhar com foi o iluminado Sete Luas, né, que foi designado por Sociedade Andu para ser o chefe da Escola de Aparelho Estrela d'Alva, desde no finalzinho já do missionário, né, e depois, quase 20 anos depois que o missionário fez a passagem, né? E, na verdade, hoje a gente prevê que, na verdade, assim, o trabalho do iluminado Sete Luas, além de ser de doutrinação dos médiuns, a gente pode afirmar hoje também que foi a preparação dos futuros diretores espirituais da Irmandade Espiritual Estrela d'Alva, né? Porque todos que por ali passaram, exceto o reverendo Mariox, que teve também contato direto com o missionário, mas todos que sucederam foram médiuns preparados pelo iluminado Sete Luas, né? Como a Alice já colocou também, os índios adiantados ele tem, na verdade, alguns ápices aí durante o dia de radiação, né? 1h da manhã, aí depois às 13 horas, ou seja, 12 horas depois. Mas ele também tem 2 horários também importantíssimos, que às 15 horas, né? Trabalhando junto à força da montanha, mas às 14 horas a gente também está trabalhando ligado à força da pedra, né? Sociedade Pena Vermelha, índios adiantados. Enfim, eu teci talvez aqui um paralelo, não sei se divaguei muito, mas assim, uma conclusão que eu acho que é possível é que os índios comuns, os Oxóssis, esses estão ligados à sua santidade Andu e São Sebastião. Ao passo que os índios adiantados estão ligados à força dos Oguns e à sua santidade Xuni e à força de São Jorge, né? E aí, o que eu acho que é o dado aqui talvez mais importante é que ao final da cerimônia de São Jorge, né, a gente rende hosanas e pede perdão para nossas faltas à falange de São Jorge, ao povo de São Jorge, mas nós pedimos para que os índios adiantados, ao recolherem o trabalho do povo de São Jorge, o faça sem o abatimento das nossas matérias. Então, logo a gente consegue concluir que a força dos índios adiantados é quem faz o recolhimento dos trabalhos do povo de São Jorge. Então, assim, foi mais ou menos isso aí que eu consegui extrair. Acho que outra coisa importante, eu acho que todo mundo que está acompanhando o Momento Oremos já conseguiu se ligar disso, que a sua Santidade Xuni rege às segundas-feiras, né? Então, segunda-feira é o dia de sua Santidade Xuni, mago número 2. Então, acho que esses foram os pontos aqui que eu pude pensar aqui nesse momento. Espero que todo mundo tenha gostado. Foi muito bom.
Talvez você tenha se confundido aí na sua escrita. O horário dos índios adiantados com a força da montanha é às 17 horas, 5 da tarde. Você falou 15. 17. Eu falei 15, desculpa, não, 17. Mas tudo bem. 17 horas, falando dos índios adiantados de montanha. E é muito interessante esse trabalho dos índios adiantados, que é um trabalho essencialmente IED, porque os índios adiantados estão na integração de quase todos os magos da sabedoria. Outro aqui que eu notei aqui, mas esqueci de falar, é que esse está na aula da Mocidade Ed, tá? Que sua santidade Xuni está ligado também à força do caráter, em domínio ao pecado capital, avareza. Ótimo. Bom para ter equilíbrio, né? É uma das aulas que a gente mais traça, é a 13ª aula, que domina isso. Então a gente tem essa ajuda desse mago que não faz parte da cúpula IED, mas está certamente nos ajudando sempre, né? O seu trabalho é incansável. Foi interessante que você fez esse panorama do trabalho dos índios adiantados, mas os índios adiantados, eles são uma dimensão psíquica. Como você colocou, os índios comuns trabalham na mata. Os índios adiantados, na verdade, eles trabalham ligados tanto aos índios que trabalham na mata, quanto aos oguns que trabalham no rio, quanto aos xangôs que trabalham na pedra. Os índios adiantados, eles reúnem todas essas falanges no campo psíquico. Eles são, digamos assim, uma evolução natural dos trabalhos dessas 3 vibrações, já se encaminhando ao trabalho da montanha. É muito, muito importante o trabalho dos índios adiantados e que a gente raramente consegue conversar sobre esse assunto, né? Na sequência, força do movimento. A gente combinou que a Alice ia falar sobre isso, mas eu achei uma reportagem hoje que dizia assim, do jornal O Dia: diminuição da atividade humana por coronavírus já mudou o movimento da Terra, dizem cientistas. Conclusão foi feita por um grupo de geólogos da Bélgica e publicada nesta terça-feira na revista Nature. O que significa? Que o fato de estarmos mais parados, de nós interrompermos a nossa ação, o nosso movimento, isso impacta no movimento da Terra. Olha a força disso. Então, Galileu Galilei dizia a mesma coisa, porque eu tinha a mesma frase, parecida. Mas isso é uma descoberta recente, e aí eles estão conseguindo, com mais precisão, ouvir os sons naturais da Terra. Os ruídos que estão ligados a essas naturezas que você colocou, Alice, quando você falou do Rio. Vulcões e terremotos. Tudo aquilo que está abaixo da crosta terrestre pertence, de forma negativa, né, de forma inversa, à força dos oguns. Eles trabalham nessa vibração, né? Então, eu queria já jogar essa provocação para você tratar desse assunto com a gente. Então, tá bom. Agora um pouquinho mais calma, porque já não tem jeito, vai ter que ser no celular. Quando eu fiz a minha pesquisa do movimento, poucos lugares no nosso ensinamento fala do movimento. Sabe onde vai falar do movimento? No curso da oração dominical. Quando a gente fala lá da adolescência, que aí fala que através da força do movimento, que a criança vai adquirir o conhecimento, que vai ter a curiosidade para que possa desenvolver as suas futuras, ter as suas futuras tendências, né? Isso tudo vai acontecer junto à força de São Jorge, porque a força de São Jorge é esse movimento. Mas como você mesmo falou, Galilei lá atrás, falava que o movimento que o objeto tem e que o ser humano tem, através da força que é ligada a que gera esse movimento, é que dá o movimento da Terra. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque o movimento, quando a gente está falando nessa vibração de movimento, é essa força, essa vontade que a gente tem de se movimentar, é que faz com que todas essas vibrações vão entrar em contato com a gente, vai despertar na gente uma coisa positiva do conhecimento, uma coisa positiva das nossas ações. O movimento, ele está em tudo que a gente faz, né? O movimento de pensar, o movimento de agir até, né? Mas a ausência do movimento também traz coisas, acaba trazendo negatividades pra gente, porque a gente vai estar entrando na força negativa dos oguns, e aí sim causando lá as doenças, né, que fala na 8ª aula, que o negativo disso seria grandes doenças e
doenças infecciosas, vícios, preguiça e mentira. Então, quando a gente não consegue entrar nessa vibração positiva dos alguns, aí a gente vai entrar nesta outra vibração que não é muito interessante para nós e Ed. Especialmente a preguiça, né? Nesse momento que a gente está de quarentena, né? Não pode ficar parado. Não é porque o mundo parou que a gente pode parar também. Não pode deixar a preguiça tomar conta. As pessoas têm que entender que a preguiça não é a falta do agir, é a falta do raciocinar também, né, Gustavo? Você tem que pensar, o pensamento, a vontade de conhecer, você trabalhar com esse movimento psíquico e mental é também interessante. Não é? Assim também você vai entrar nessa vibração dos alguns. Não significa só fazer a natação para entrar na positividade da visão, né? Não significa isso. Significa que o algum também tem o seu lado psíquico que tem que ser exercido. Principalmente nesse momento. Perfeito. Bom, um novo trimestre, chegamos nele, né? Nesse dia 1º de abril. E junto a ele, convido a nossa diretora iniciática, Doritis Rosema, para nos apresentar quais são essas vibrações que vão estar regendo nesse segundo trimestre. Bem, nós vamos estar em abril, maio e junho, né, com o Uno de São Jorge, nesses 3 meses, e Deusa Lunar, Sua Santidade Xuni, Índios Adiantados, Cavaleiros Brancos de Umbanda. É a nossa regência. E o nosso preceito, né? Eu hei de ter abstinência em meu lar e em minha vida. Flávio vai fazer um comentário, não é isso, Flávio? Flávio pediu para comentar essa parte. Pode falar, Gustavo? Já. Tá com você. Tá com você. Vamos lá. O Uno de São Jorge, né? Falar sobre São Jorge, já que a gente colocou, a própria reverenda Ana Cristina já colocou aí qual é o desenlace desse trimestre, né? São Jorge está ligado ao terceiro grupo da santificação polutiva, que rege justamente na terceira semana do mês. Nas semanas 1 a 7, a primeira semana, de 8 a 14, a segunda, de 15 a 21, quem rege é a força de São Jorge, que está ligada à força universal número 4, montanha. Tá? Então, o Uno dele, o Uno de São Jorge, está ligado à força universal número 4, montanha. E, curiosamente, a montanha está ligado ao sentido paladar. Isso foi extraído também do curso da oração dominical e da Mocidade Ed. Então, assim, talvez aí seja muito fácil a gente fazer essa conexão da questão da abstinência, né? Sentido paladar, abstinência, você vai se abster aí de algumas coisas, né? Quando a gente fala paladar, a gente não fala só de comer. A gente fala da palavra, a gente fala de beber, a gente fala tudo que a gente utiliza, né? A boca, né? Estaria ligado ao sentido paladar. Por outro lado, a gente vê também que tem Deusa Lunar nesse trimestre, nessa regência desse trimestre, né? Deusa Lunar, nesse caso aí, estaria ligado ao segundo grupo da santificação germinativa. Como todos têm acompanhado o Momento Oremos, né? Deusa Lunar está ligada a Nossa Senhora de Nazaré. E aí está ligada à força universal número 5, Terra. Sua Santidade Xuni, eu já comentei, é a dimensão psíquica, né, de São Jorge, é o nosso mago número 2. Os índios adiantados, eu também já cheguei a dar uma pinçada no meu comentário anterior, né? Mas aí o ponto que eu gosto sempre de tratar de uns pontos mais diferentes é aí ver Cavaleiros Brancos de Umbanda. Pá! E eu foquei bastante aí em falar, de pesquisar um pouquinho sobre Cavaleiros Brancos de Umbanda com relação ao nosso ensinamento. E, obviamente, me reportei, né, ao primeiro grupo da santificação polutiva, do qual Cavaleiros Brancos de Umbanda é o chefe desse grupo da santificação polutiva.
está ligado à força universal número 6, mata. E a mata está ligada ao sentido audição, né? Então, a gente percebe que os Cavaleiros Brancos de Umbanda, nesse trabalho aí, estão intimamente ligados à força da maçonaria oriental hinduísta, né? Por isso aí essa inserção aí no nosso nossa regência desse trimestre. No entanto, quando você vai analisar, né, o grupo inteiro da santificação, você repara que nesse primeiro da santificação polutiva, né, e aí a guisa só de conhecimento realmente, São Tarso, que faz parte desse primeiro grupo da santificação polutiva, ele irradia disciplina. Então, nota-se que realmente, e no grupo da santificação polutiva, na semana de São Jorge, que é a terceira, a gente tem Santa Maria Madalena irradiando moral. Então, veja que a moral e disciplina estão intimamente ligadas aí a esse preceito do trimestre, né? Por uma via transversa, você consegue chegar nesse mesmo fim, né? Então, assim, o ensinamento IED ele é muito interessante por causa disso. Se você notar, você roda, mas chega naquele lugar ali, não tem jeito. Então, acho que essa contribuição que eu tenho aí para colocar, para acrescentar aí nessa regência aí do segundo trimestre de 2020. Então, gente, só lembrando aquilo que eu falei, o preceito ele é totalmente comportamento, que é a única forma de você ter certeza da sua moral e da sua disciplina. Daí. E nada mais justo de que a gente está fazendo obrigatoriamente uma abstinência. A gente está fazendo talvez a maior abstinência da vida da gente nesse planeta, que é a abstinência do contato social. A gente está se abstendo de ver as pessoas, de abraçar as pessoas, de beijar as pessoas, né? E quando o Flávio falou da palavra, mas a abstinência, ela é em todos os sentidos, né? A abstinência também é eu me privar da vaidade, como estamos nos privando agora, principalmente as mulheres. Tem gente fazendo piada com isso, mas é sério. A mulherada está enlouquecida porque realmente a gente está obrigada a fazer essa abstinência. E isso, para a força de São Jorge esse ano, o que São Jorge estará recolhendo no final deste segundo trimestre será grandioso de acordo com o que estamos realizando. Então, isso são pinceladas importantes que eu gosto de salientar, que sem comportamento nós não vamos atingir nem a moral, nem a disciplina. Queria pedir para a Dorite nos reforçar o preceito do trimestre, que tem gente perguntando, eu digitei, mas falando é melhor, né? Eu hei de ter abstinência em meu lar e em minha vida. O Augusto está perguntando se o jejum também entra como abstinência para esse trimestre. Eu vou falar um pouco sobre isso no texto que eu vou ler a partir de agora, que é um texto que foi publicado por nós do Diretório de Imprensa logo cedo, e é um texto aproveitado também já do ano passado, que fala um pouquinho do trabalho desse preceito. Este preceito evoca a força da vontade, que também está ligada a São Jorge, e o compromisso pessoal com o resguardo dos nossos lares, da própria vida e com a vigilância pessoal. Devemos nos vigiar para não incorrermos em faltas graves, para buscar uma vida espiritualizada, vigiar nossos pensamentos e palavras, nossos atos e as nossas omissões, disciplinar a mente, os sentidos, os instintos e as emoções. E como aliado a essa vigilância necessária, temos o caminho da abstinência. Nesse caso, que é o nosso caso,
Não há compromisso com a abstenção de um produto específico, como pregam outras correntes. Mas com a ideia da privação de algo que seja nocivo à espiritualidade. E isso vai da consciência de cada um. O que é colocado na sua vida e é aqui que você se expõe, que te afasta da sua espiritualidade, que te afasta da tua essência. É isso que a gente tem que refletir. Todo trabalho IED é um trabalho sempre de reflexão, exame de consciência. A partir do seu exame de consciência, você será capaz de dizer aquilo que você precisa se abster. Né? E como dizia um grandioso, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Abstenções alimentares parecem ser as mais difíceis, jejum, como citou o sacerdote Augusto. Mas, na verdade, elas servem como caráter ilustrativo. Porque privar-se da gula é mais difícil do que privar-se de um pedaço de carne. Então, fazer jejum de carne é bom. Mas privar-se da gula, como um todo, é melhor ainda. Privar-se da raiva é mais difícil do que privar-se do álcool. Privar-se da preguiça é mais difícil do que privar-se de chocolate. Só exemplificando algumas coisas que nós devemos nos privar. Parece difícil. Vou passar esses 3 meses sem beber. Caramba, é um esforço grande. Mas se você conseguir ficar 3 meses sem mentir, é muito mais esforço do que você deixar de beber. É claro que essas coisas servem como lembrança diária para nós. Olha, eu estou me abstendo de comer chocolate. Todo dia que você olhar o chocolate, você vai lembrar que você não está comendo aquilo. Mas você tem que fazer aquilo te lembrar do que mais você não está fazendo, o que mais você está deixando de praticar, o que mais você cortou da sua vida nesses 3 meses e está procurando essa abstinência. A abstinência cria uma atmosfera favorável à reflexão, ao exame de consciência e à mudança de atitude. As tentações são grandes. Por isso, quanto maior for o propósito de abstinência, mais força se reunirá. Conforme ensinou Jesus Cristo, orai e vigiai para que não sejais tentados. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse texto aí está em todas as nossas redes sociais, vocês podem ler, reler, quando vocês quiserem, e compartilhar com os amigos, mostrar para todo mundo aquilo que a gente prega. É o que o Augusto está falando. O chocolatinho não pode fazer mal à espiritualidade. Exatamente, né? Nada que nós comemos é tão grandioso para a nossa espiritualidade do que um vício, como ele está colocando, né? Quem tem o vício do chocolate, o problema não é o chocolate, é o vício. Quem tem o vício da carne, o problema não é a carne, o problema é o vício. É você fazer com que aquilo seja maior do que você, aquilo dominar você. Perfeita colocação, sacerdote. Mais aqui uma imagem de São Jorge para ilustrar. Muitas são as formas de ilustrar São Jorge, às vezes de pé, às vezes no dragão, no cavalo matando o dragão. Tudo isso são símbolos importantes para nós. Tem uma aula clássica que um professor da Irmandade sempre fala, né? São Jorge não é São Jorge se ele não estiver matando o dragão. Porque essa é a imagem clássica. Porque é a imagem de um guerreiro derrotando aquilo que representa o mal. E ele conseguiu fazer isso, né? E isso está expresso na imagem dele. No fundo, todos os santos derrotaram o mal de alguma maneira. Em maior ou menor escala, por conta dos seus sacrifícios, das suas dores, daquilo que lhes foi imposto, né? Mas São Jorge carrega essa força de bravura, essa força de armas que nos ajuda a vencer. A reverenda Cássia está dizendo: vencer a gula física é fácil, mas a gula psíquica é muito mais difícil. Como disse o Augusto Oliveira, o vício é que faz mal. E a reverenda Ana Cristina está trazendo do curso iniciático: quem domina a fome pode dominar o ciúme, a devassidão e os vícios.
Então, só falando de gula, né? Fora outras coisas que a gente pode selecionar, pensar como propósito para essa abstinência do segundo trimestre. Com isso, nós encerramos o nosso encontro, agradecendo a presença de todos e vou passar a palavra para fazer um agradecimento final, né? A presença da Adorite, acho que quer falar. Diga, Adorite. Eu gostaria de falar uma palavra, né? Vou fazer. Que São Jorge, através da força dos Oguns, nos ajude a combater as agruras da vida, com disciplina, humildade e sabedoria, combatendo ou dominando os nossos dragões. Hosanas a São Jorge. Hosanas. Eu tinha pedido ao Gustavo eu ia fazer no momento Oremos, mas ele achou oportuno que eu deixasse para fazer agora. São Jorge nos estimula a vontade de lutar. Ele é um santo guerreiro. Ele mostra isso para a gente. Porém, pessoal, nenhuma luta é vencida sem vontade. Tenhamos força, estejamos preparados. E os soldados preparados para a batalha, eles devem apresentar as suas armas. E eu quero fazer um convite nesse encerramento hoje, rendendo também hosanas à força de São Jorge. Eu quero que todos apresentem neste momento, falando, verbalizando em suas casas as armas que estão oferecendo a São Jorge. Eu estou oferecendo a minha fé e a minha oração. Que todos, neste momento, os 68 participantes, registrem oralmente, junto à Suprema Força de São Jorge, que armas estão apresentando para essa grande batalha que estamos vivendo. Que assim seja. Apresentem, não deixem de registrar. Obrigado pela sua provocação para nós, né? É difícil pensar assim no ato alguma coisa, mas eu já vou seguir esse rio, esse encaminhamento aí proposto, e vou apresentar as minhas armas, que eu acho que são a dedicação e o cumprimento do dever. Então, também, Flávio, você já pensou aí essas armas? Já, eu como sempre, né? Eu acho que eu, como um bom soldado, tem que estar sempre com as armas a postos, né? E eu acho que a minha fé, não tenho certeza, a minha fé e o meu amor são as armas que eu tenho a oferecer a São Jorge nesse trimestre de 2020. E agradecer também a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre essa magnífica força, que é a força de São Jorge, nesse dia especial, onde começa o trimestre do seu Uno. Eu acho que sempre que a gente puder exaltar essa vibração é sempre muito importante. Obrigado pela participação, presidente. Foi muito boa as explicações que você trouxe. Acho que conseguiu traduzir um pouquinho do que é essa vibração de São Jorge, trazendo mais para perto da nossa realidade, junto à força psíquica e junto à força física que nós estamos constantemente nos encontrando. Obrigado. Bem, se não foi esclarecedor para quem está me assistindo, para mim foi muito importante, que eu consegui fazer algumas descobertas aqui, alguns links aí que eu não tinha me antenado até hoje. Perfeito. Uma boa noite a todos. Obrigado, Flávio. Agradeço também a presença da reverenda Alice. Muito obrigado por ceder o seu tempo. E queria saber se você já pensou nas armas que você tem para oferecer para São Jorge. Então, acho que o Flávio roubou minha deixa. Porque para mim é o amor e a fé, sempre. O amor e a fé. Porque com o amor tudo eu conquisto. Com a fé me leva em qualquer lugar. Eu acho que é isso. E também agradeço a oportunidade de estar aqui, falar dessa vibração maravilhosa. Ficou muda. Ficou muda, Alice.
Não pegou a última coisa que você falou, que ficou mudo. Ah, Foi em alguma coisa. desculpa, gente. É que infelizmente meu pai levou um tombo. Eu tô aqui segurando até o finalzinho, mas eu vou ter que ir até eles. Tá Gente, bom, que obrigada. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e que São Jorge te acompanhe. Vai com Deus. Manda notícias. Tá bom, tchau. Adorite, você pensou já nas suas armas? Já esse tempinho aí me fez lembrar tudo que a gente vem trabalhando desde 2019, que é a esperança e o amor. E aí deu para entender exatamente o porquê, né? Então, eu quero, já que eu fui trabalhada no ano de 2019, eu preciso ter elas como arma. A esperança e o amor. Rosanas. E eu estou recebendo aqui várias mensagens aqui no chat, gente colocando fé, comprometimento, coragem, amor, fé, persistência, gratidão. São muitas as virtudes. São parte de nós. E a gente precisa que elas aflorem nesse momento, para que São Jorge enxergue em nós os seus soldados. Para que a gente coloque como batalhão dele, que as forças que precisam desse ponto de apoio para encaminhamento encontrem em nós a sua ascensão. É isso que eu espero e desejo para todos na noite de hoje. E agradeço a todos vocês por terem prestigiado esse nosso encontro, a convite do nosso diretor de imprensa e comunicação, o Rodney. E estou aqui também, aspirante dedicado à sua santidade Andor, Gustavo Nunes, ancorando esse encontro que foi muito especial para mim. Boa noite a todos e fiquem com São Jorge nesses próximos 3 meses, mas em especial nesse mês de abril. Coloquem a imagem de São Jorge dentro do coração de vocês. Boa noite.